Bom, a gente fez uma rodada nas lives, a gente fez uma rodada nas lives anteriores das 5 áreas que é cobrada pelo Revalida INEP. Então, a gente já passou por cirurgia, já passou por clínica, já passou por gineco-obstetrícia, que foi uma live unificada. Depois, a gente passou por medicina Pediatria da família e comunidade. e pediatria foi antes. E a pediatria foi uma antes, foi sexta-feira, com o Bruno. Isso. Então, agora a gente vai fazer uma dinâmica um pouco diferente. Então, para conhecer a área, quando a gente fez as primeiras 5 lives, a gente desenvolveu um checklist com o responsável da área e depois a gente abriu para alguém que está aqui acompanhando a live participar. Então, essa foi a dinâmica até ontem na live da Evelyn. Então, hoje, o que a gente está pensando em fazer? Como vocês já conhecem um pouco da dinâmica, já conhecem até a plataforma, já sabe como que usa, a gente vai deixar um pouco essa questão de o responsável da área realizar e vamos abrir para vocês realizarem 2 checklists. Então, o que a gente vai fazer? Na área de cirurgia, vou falar um pouco da área de cirurgia no Revalida, a gente sempre está falando aqui daqueles esqueletos de prova. O que seria aqueles... Agora vamos aprofundar um pouco mais. Esse esqueleto seria uma estrutura básica que a gente tem dentro da área. Então, no caso da cirurgia, a gente precisa de 2 esqueletos básicos quando a gente for estudar. Esse esqueleto é para um paciente que está estável, um paciente que não está estável, ou seja, inestável. E isso traduzindo por revalida, o que seria? Um a gente vai usar para paciente que está com politrauma, que tá com trauma, e o outro a gente vai usar para outros pacientes que conseguem interagir com a gente dentro da área de cirurgia. Então, seria um abdômen agudo, seria algum tipo de câncer que o INEP gosta de cobrar. E aí a gente vai separar na cirurgia esses 2 tipos de esqueletos. Então, hoje eu queria treinar com alguém aqui esses 2 modelos e antes, na verdade, de iniciar o checklist, eu queria colocar o esqueleto de cirurgia, só a parte da anamnese, que seria mais ou menos como que a gente vai trabalhar na mentoria. Então, a gente vai trabalhar na mentoria a pessoa, todas as áreas dentro do tema. Mas eu queria falar um pouco como funciona esse esqueleto da cirurgia, para vocês entenderem o que a gente vem falando em todas essas lives em questão de esqueleto. Aí eu gostaria de algum voluntário para fazer a primeiro checklist. Lembrando que a gente não está aqui para julgar, para avaliar, dar nota, nada. A gente está aqui para mostrar o que pode melhorar, o que a gente mudaria, o que a gente falaria diferente, qual seria uma conduta um pouco diferente. Isso, gente. Aproveitem a oportunidade, um treinamento totalmente gratuito e direcionado, né? Então, no final, a gente dá um feedback para a pessoa que fez, o que ela pode melhorar. E, como o Daniel falou, aqui não é para julgar, não é para ridicularizar ninguém ou enaltecer, é para todo mundo aprender junto. É mais uma instância de aprendizagem. Vocês Alguém? querem que a gente chame? Teve uma live que a gente acabou fazendo isso, foi chamando pelo chat para ver se alguém se animava, ou vocês preferem se voluntariar, tudo? Uma pergunta, boa noite. Boa noite. Como vocês fazem os checklists? Oi, desculpa, qual é o seu nome? Fernanda. Oi, Fernanda, boa noite. Em relação a como faz o checklist, a gente pega o tema e transforma ele num checklist padrão Revalida INEP. Não sei se você já começou seus estudos para a segunda fase, mas se sim, você sabe que tem vários checklists disponíveis, né, para você fazer. O que acontece é que a maioria dos checklists não são voltados para a segunda fase do Revalida. Então, na nossa plataforma,
tem checklists que são idênticos ao Revalida, ou seja, a gente pegou a prova em si e colocou com as falas do ator, a maioria deles, e os outros a gente colocou, sei lá, pegou um tema que ainda não caiu no Revalida, por exemplo, me ajuda aí, um que a gente fez ontem, né, violência contra idoso, ainda não caiu, a gente pegou esse tema, destrinchou ele, e na hora do PEP a gente colocou totalmente padrão Revalida e NEP, com base das provas passadas. Essa é a dinâmica. Ah, entendi. Só que hoje eu fiz um checklist de tuberculose, mas eu não sei se eu fiz corretamente. Tá bem, Fernanda. A gente, você pode estar falando com a gente no final da live, que aí a gente resolve o seu problema ou tira sua dúvida direcionada, só para a gente, nesse início, fazer esses 2 checklists, tá bem? Não que a gente vai deixar você sem resposta. Pode ser? Tá bom, tá bom. Tá bem. Bom, aqui no chat a Bárbara Fromenta disse, não estou preparada, mas posso participar. Gente, esse é o espírito. Vamos lá, Bárbara. Vamos se jogar e aprender. Aproveita esse treinamento gratuito. Bárbara, você consegue ligar o seu microfone? Enquanto a Bárbara vai ligando o microfone, eu vou mostrando aqui como que a gente... Tá ouvindo? Acho que era. Bárbara? Fala, Dani, que você ia falar enquanto ela organiza o áudio. Boa noite. Oi, Bárbara, boa noite. Você consegue ouvir a gente bem? Eu escuto. Tá. Bárbara, eu sei que você estava acompanhando nossas outras lives, você também já está na plataforma, já está treinando um pouco. Agora eu vou te mostrar uma estrutura de anamnese de cirurgia, e aí eu gostaria que quando você realizar, boa noite, Manuel, quando você for realizar essa estação, você usa essa estrutura. Pode ser? Pode. Então, vou compartilhar aqui na tela. Conseguem ver minha tela? Deixa eu ver, estou abrindo. Tenta dar um maior, aí fica melhor. Consegue ver, Bárbara? O pessoal? Consigo. Tá. Então, como que a gente vai fazer essa estrutura, esse esqueleto da cirurgia? Então, primeiro você vai fazer o acolhimento, a gente vai focar hoje no bloco de anamnese, correto? Então, você vai fazer todo o acolhimento, que é uma coisa anterior, né, à anamnese. Quando você entrar na anamnese, você vai fazer uma pergunta aberta para o paciente. No caso, eu que vou ser o paciente simulado. Então, você vai falar qual é o seu motivo de consulta. Por que que eu estou perguntando, por que que eu estou falando essa de forma aberta? Porque já caiu em alguns revalidas anteriores, a pessoa lê o cenário de atuação, por exemplo, a pessoa vem com dor na barriga, e a pessoa inicia a estação assim, senhor João, eu vi que o senhor estava com dor na barriga. O que aconteceu? A pessoa fechou a pergunta direcionada para a dor na barriga. Então, a gente vai ler o cenário de atuação, a gente vai ler as tarefas com a pergunta aberta. João, qual é seu motivo de consulta? Deixa ele falar qual é o motivo de consulta. Não afirma o motivo de consulta. Isso já foi colocado como forma de pergunta aberta. A primeira coisa que você vai fazer, na anamnese, você vai perguntar para mim qual é o motivo de consulta. Uma vez que eu falei o motivo de consulta, você vai caracterizar esse motivo de consulta.
Então, se eu falar que eu tô com dor, você vai aplicar o Alice aqui na minha dor. Quando iniciou, qual a localização, duração, intensidade. Uma coisa que é importante da evolução, sempre que você falar assim para o paciente, qual a intensidade de 1 a 10? Se o paciente falar assim, 7, aí você vai pular para a evolução. Mas começou com 7 ou progressou até 7? Ou estava maior e foi até 7? Que é uma pergunta que a gente sempre esquece, que é a evolução. E depois você vai perguntar todos os outros fatores. Por exemplo, se a pessoa tem vômito, você vai perguntar quando iniciou esse vômito, como que é a característica desse vômito, tem alimento, tem bilis, qual que é a cor, se tem sangue. Então, você vai fazer toda a caracterização do motivo da consulta. Uma vez que você fez a caracterização do motivo da consulta, você vai pro o que mais esse paciente tem. Então, eu coloquei aqui nos sintomas associados o que não pode faltar dentro da área de cirurgia. Lembrando que a gente está falando de um paciente que não está no politrauma. Ele é um esqueleto que a gente vai ver depois. Aí você vai perguntar para esse paciente, você teve febre? A gente já pode levar para um monte de patologia se ele falar que sim. Você teve náusea? Teve vômito? Tem eliminação de gases e fezes? E a urina? Teve alguma alteração da cor? Ardor? Teve algum sangramento? Perda de peso? Que a gente consegue mapear basicamente todas as patologias em volta da cirurgia. Quando ele falar um desse, por exemplo, se ele falar, sim, tive vômito, você vai voltar no item anterior e vai caracterizar o vômito. E você vai ficar nesse loop. Enquanto você não caracterizar o motivo de consulta e todo sintoma associado, você não passa pro item a seguir. Porque depois a gente vai falar de antecedentes, mas aqui é uma coisa que tem que ficar muito clara e que sempre vai te dar um ponto no PEP, independente de qual tema que a gente estiver falando. Então, vamos treinar esse pequeno esqueletozinho aqui dentro de um tema? Ok. Você Dá já um tem... minutinho, só um minutinho. Ok. Depois eu... Gente, como o Daniel falou, depois dele fazer esse com a Bárbara, a gente vai abrir um de cirurgia de trauma. Se alguém quiser, já vai tomando fôlego, se preparando, que aí a gente faz também um de trauma com vocês, tá bom? Estou preparada. Tá bom. Só antes da gente iniciar, uma vez que você perguntou o motivo de consulta de uma forma aberta, caracterizou esse motivo de consulta, perguntou dos sintomas associados e caracterizou esses sintomas associados, qual seria seu próximo item no exame, na anamnese? Só para a gente ver se a gente está em sintonia. Después de colocar sintomas asociados, antecedentes patológicos, según o roteiro aqui ou eu faria depois? Segundo Antecedentes você. patológicos da paciente. Ok, o que você perguntaria nos antecedentes patológicos pessoais? Bom, eu perguntaria se ela padece de alguma doença, se faz uso de alguma medicação de uso contínuo, se já teve internação, como é cirurgia, se já teve internações anteriores, cirurgias abdominais anteriores, se tem alergia a medicamento. Uhum. Lembrando que sempre perguntar teve alguma neoplásia, e quando você for falar alguma coisa, dê um exemplo. Você tem alguma enfermidade, tem alguma doença como hipertensão, diabetes, hipotiroidismo? Pelo menos dá alguns exemplos. Porque se a pergunta ficar muito solta, ele até tem uma patologia antecedente, mas ele não responde. Porque lá no script dele pode estar. Se perguntar que tem hipertensão, diga sim. Já entendi.
especificar mais ou menos as doenças crônicas mais conhecidas, mais relevantes Claro, relevante dentro da área. da área. Uhum. Isso. Então, a gente sabe que tem umas patologias que são mais relevantes dentro da área. Então, paciente que tem diabetes é muito mais propenso a ter enfermidades mais crônicas, pode levar a algum tipo de complicação. E aí vai evoluindo. E depois do antecedentes pessoais, para qual bloco você iria? Depois de quê? Não estou escutando bem. Depois de antecedentes patológicos pessoais, Isso, antecedentes patológicos da família. Se alguma família tiver câncer na família, se tem. E aí depois o exame físico, não é? Aí vou no exame físico iniciar com sinais vitais e ectoscopia. calma. Quando você está perguntando, isso serve para qualquer área. Antecedentes familiares, pergunte as enfermidades mais frequentes. E Ajá. sempre Algum antecedente de câncer de cólon, câncer. pode Algum falar câncer câncer de. no geral. Pode falar câncer Ah, no geral. Mas uma coisa que você sempre tem que perguntar em todas as áreas é: alguém da sua família está com sintomas parecidos? alguém de sua família. Ajá. Pode ver que isso muda todo o cenário. Uma coisa é você estar isoladamente, tá com uma apendicite, uma pancreatite, uma diverticulite. Agora, não tem como ter duas pessoas com apendicite, pancreatite ou diverticulite dentro da família. É muito, eu acho que o INEP nunca iria colocar um cenário desse. Quando você pergunta, alguém da sua família está tendo um sintoma parecido, quer dizer que essa enfermidade, ela já não é do indivíduo aqui. Ela é dele, só que ela comparte, ou seja, a gente tem que pensar outra gama de patologias. Uhum. E aí, uma coisa que faltou importante para você. Alguém mais pode dizer o que faltou, que ela pulou antes do exame físico? Hábitos. Hábitos. Que Hábitos, você- hábitos Isso. E que o que você. alimentares, exercício físico que pratica, uso de droga, álcool. Hábitos intestinais, como tá para urinar, como tá para defecar. E uma coisa muito importante que a gente esquece, às vezes, na correria: hábitos de sono. Tem muita patologia que ou troca o horário de sono, ou a pessoa fica acordando para ir no banheiro, ou não dorme, ou dorme muito. Então, lembrar de sempre englobar no hábitos também essa parte do higiene do sono, né? Então, sempre que a pessoa. Se você perguntou um hábito, a pessoa vai falar para você: você fuma ou você bebe? A pessoa fala sim. Aí, lembrando daquele escopo que eu falei, uma vez que a pessoa falou sim para qualquer coisa, o que que a gente vai fazer? Caracterizar essa coisa. Ah, eu bebo. Parei tudo. Quanto você bebe? O que você bebe? Nesse Quantas caso, vezes, nama, quantidade, né? uhum. Ou seja, tudo que ele responder como positivo, a gente caracteriza e continua o nosso roteiro. E aí, por que que eu estou falando isso, estruturando aqui para vocês? Porque a partir do Revalida 2022-2, a gente não volta mais. Uma vez que a gente falou exame físico, acabou as opções da gente falar, perguntar na anamnese mais. Podemos perguntar? Sim, mas vamos perder lá 0,5 pontos. Então, vamos fazer uma estrutura bem legal de anamnese, que depois que a gente pular para o exame físico, a gente tem certeza que a gente já perguntou tudo. Uhum. Pode falar. Alguém levantou a mão? Girou. Oi, boa noite. Deixa eu ver se eu entendi, então. A ordem do esqueleto para cirurgia seria o motivo de consulta, né? Em caso que seja Desculpa, uma antes dor. do motivo de consulta, tem um acolhimento. Ah, Porque eu ok. já levei como todo mundo faz um acolhimento adequado. Mas, Uhum. tipo, acolhimento, sim, é aquele ponto que você vai ganhar 0,3, 0,5 ali, em toda estação, sim ou sim. Ah, Que entendi. você tem Uhum. que ganhar. Aham. Isso. E depois, em caso que seja dor, a gente faz a semiologia da dor, certo? Uhum. Sintomas associados, Uhum. antecedentes aí, patológico pessoal e familiar, e logo os hábitos, certo? Você pode alterar essa ordem. Hum, Depende de lugar que você fez a sua prática, como é você no dia a dia. Não uhum. tem, não muda muito. Por exemplo, eu posso perguntar hábitos primeiro.
Tá, Depois eu entendi. posso perguntar alguma coisa. Porque se eu perguntar os hábitos, talvez eu possa até perguntar uma patologia mais direcionada. Por Uhum. exemplo, se ele fuma e bebe muito, quando eu perguntar em antecedentes patológicos, eu posso perguntar de cirrose, posso perguntar de DPOC. Então, eu uso essa estratégia de perguntar hábitos primeiro. Ah, Porque entendi. quando eu vou perguntar patológicos, eu já tenho um direcionamento. Tá, perfeito, obrigada. De nada. E lembrando que sempre que falar um positivo, um antecedente, ou uma resposta positiva, a gente vai caracterizar o máximo possível. Coloca na cabeça assim, mínimo 3 perguntas. Se a pessoa fala que está com febre, qual 3 perguntas vocês fariam? Como ninguém me preocupou de olhar se tinha algum prego perdido aí quando entrou com o carro. Ninguém me preocupou. Eu estou falando isso porque eu sempre acho prego. Eu sempre aviso. Oi, Clara, você tá com áudio ligado. Tá. Então, voltando aqui. No mínimo, 3 perguntas sobre uma resposta positiva. Então, se a pessoa fala que está com febre para vocês, qual, pelo menos 3 perguntas vocês fariam da febre? Inicio da febre, ¿a cuántos días? Uhum, Colocó termómetro para avaliar ela. uhum. Inicio, se constatou realmente a febre, e a quantos dias? Tomou alguma medicação? Teve algum pico? Ela sempre fica com febre? Ou a febre é mais à tarde, é mais de dia, é mais de manhã? Ela acorda com febre? Tomou remédio e não cortou? Então, sempre quando vocês for criar um roteiro na cabeça, coloque 3 perguntas, no mínimo. No mínimo 3, só para vocês ir treinando. Depois vocês vão ver que vão adicionando, enquanto vocês vão estudando com outras pessoas e amigos, vocês vão ver que vai adicionando. Vai chegar uma hora que você vai fazer 4, 5 de cada item. Então, vamos lá, Bárbara? Ela tinha caído, acho que não sei se voltou. Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu ver se não tem aqui. Oi, Bárbara, você consegue ouvir a gente? Tá com um sinal bom de internet? Tem uma dúvida. Pode falar. Oi, Lies, pode perguntar. Oi, estão me ouvindo? Tô sim. Tá, então assim, é uma dúvida a respeito do negócio da pontuação sobre a ordem das perguntas. Por exemplo, se eu perguntei, e daí, tipo, né, a gente sabe que pode mais voltar, né? Mas assim, se eu perguntar, e daí lá no final eu lembrar e fizer a pergunta, eu vou perder o ponto? O que está acontecendo agora, segundo essa nova característica do INEP, é que vem escrito, não são todas as estações, as que sim vem escrito em negrito, você deve realizar essa estação obrigatoriamente nas ordens de tarefas solicitadas. Então, tá lá, tarefa 1, 2, 3, 4, 5, e é sempre anamnese, exame físico, exame complementar, se necessário, conduta terapêutica. Então, você já passou a anamnese, depois que você deu a conduta terapêutica, que tem aquele negócio, né? Terminei a estação antes, terminei a estação em 8 minutos. Estou naquele silêncio mortal dentro da sala, lembrei que não perguntei se ele tem antecedente cirúrgico, por exemplo. Não pergunte. Se for uma estação escrito que você não pode voltar, não pergunte. Por quê? Porque isso de você seguir a risca a ordem da tarefa de não voltar estava valendo meio ponto na maioria das estações. Então, talvez essa sua pergunta do antecedente cirúrgico nem estava lá na anamnese. E aí você vai deixar de ganhar esse meio ponto por fazer uma pergunta que você achou que era importante naquele momento. Então, por isso, né? Umas coisas que a gente abordou nas primeiras lives. No antigo padrão do Revalida, que mudou recém, né, esse 2022.2, todos os cursos treinavam os alunos para realizar as estações em menos de 10 minutos. Cursos presenciais super famosos, inclusive que te faziam terminar uma estação em 5 minutos. Por quê? Porque antes, quando você terminava, qualquer coisa que você falasse, mesmo fora do contexto, pontuava.
E aí é uma forma do INEP de fazer a gente ter o raciocínio linear, né? A gente sabe que uma consulta na vida real não é assim. Você está fazendo anamnese, faz exame físico, enquanto está fazendo o exame físico, por alguma alteração que você encontrou ali, você lembra de alguma pergunta importante na anamnese. Uma consulta real é totalmente dinâmica, só que o INEP quis cortar isso, que diminui a sua chance de recuperar os pontos, né? E a gente, infelizmente, só não tem com quem muito que lutar, a gente meio que se adapta ao padrão. Então, hoje em dia, mudou completamente. Nada de fazer estação correndo, vou terminar em 5 minutos, para eu lembrar das coisas depois. Não, você vai fazer passo a passo bem feito. Você tem 10 minutos, use seus 10 minutos, mas faça a consulta de forma linear, sem precisar voltar. Tá, ok, então, obrigada. De nada. O esqueleto, depois eu mostro. Mostrei só uma etiqueta, só uma parte do esqueleto, só para a gente fazer esse treinamento aqui com a Bárbara antes dela iniciar. Mas depois eu mostro. Eu acho que eu vi ela entrar de volta agora. Ela entrou e saiu, acho que a internet dela. Não, ela tá aqui, ó. Bárbara? Eu tô aqui. Eu tô aqui. Sua internet tá boa? Consegue realizar? Minha internet tá boa. Ah, então tá bom. É porque a gente tinha perguntado, eu acho que você não escutou então. Havia caído, não sei porquê, havia caído. Minha internet Tá bom. saiu da reunião. Ok. Então eu vou iniciar um checklist aqui e vou te passar o código. Tá. Tudo bem. Você tá no computador, tá no tablet, tá no celular? Eu agora mesmo tô no celular, no telefone. Tá, você consegue compartilhar com a gente? Consigo. Acho que consigo. Não, isso não é demais. Consigo compartilhar. E tô compartilhando. Não tenho nada. Isso, a gente tá vendo a sua tela. Vou passar o código aqui, tá bom? Por aqui mesmo, para a mensagem. Aplicativo. Isso, ele mandou aqui no chat, Bárbara, o código. Você sabe como usar o código dentro da plataforma? Eu sei. Porque eu Tá não bem. estou conseguindo copiar aqui. Pode. Será que não pode? Manda o link, então, Dani, direto, que como ela tá pelo celular, acho que vai ser mais fácil. Por aqui não estou conseguindo, porque senão eu teria que pegar o computador. Tá. Quer que eu te mando no, quer que eu te mando no seu WhatsApp? Ai, melhor, agradeço. Tá, então para de compartilhar pra gente não ver sua tela aí. Te mandei. Uhum. Lembrando que quem estiver usando no celular ou tablet, até no computador mesmo não faz muita diferença, mas no celular ou tablet a gente sempre recomenda usar a plataforma no Google Chrome. Ele é bem mais estável, a conexão e é onde a gente mais testou, assim, a gente viu que não tem problema nenhum. Às vezes pode ter uma variação entre um navegador e outro. Eu acho que eu vou pegar o computador, se vocês me permitem. Desculpa, não entendi. Eu acho que eu vou pegar o computador. É rápido. Quer que outra pessoa realize esse e depois você faz o de trauma? Pode ser? Pode ser. Tá bom. Alguma outra pessoa pode realizar esse enquanto a Bárbara pega o Pegando o computador? computador. Oi, eu posso fazer. Oi, Marcela. Bom, Marcela, você consegue compartilhar a sua tela com a gente? Gente, eu não sei fazer isso, vamos ver. Ai. Conseguiu. Marcela, você já está inscrita na nossa plataforma? Não tô. Tá bem. Então, o Daniel ele vai estar mandando um link aqui no chat. Você clica nesse link que você vai estar entrando na nossa plataforma como convidada. Tá.
Vocês me escutam bem? Sim. Sim. Oi, eu já consegui abrir o computador. Se vocês quiserem, não sei. Tá bem, Bárbara. Aí você, só como a Marcela já começou aqui, aí você faz o de trauma, tá bom? Perfeito. Ó, Marcela, você já está dentro da sala, né? Esperando ser avaliada. O Daniel é seu avaliador. Vocês conseguem ver que a gente não sabe o tema que vai ser cobrado dela. A gente só sabe que é um tema de cirurgia e ela está aguardando. Quando ela estiver pronta, o Daniel soltar o tempo, vai começar a correr um reloginho ali. Tudo que ela pedir, vocês vão ver que vai carregar o card. Ela não consegue ver nada por enquanto. Quando ele solta o tempo, ela só consegue ver o cenário de atuação e as tarefas, que é justamente isso que a gente vai ter quando começar a prova do Revalida. E tudo que você quiser, você tem que ir pedindo. Se tiver disponível, vai ser liberado o card. Aí, Marcela, quando ele liberar, vai aparecer o nome do card, por exemplo, não sei, você pediu o exame físico, e aí vai ver carregando o exame físico, você desce a tela que você vai ter acesso ao card, tá bom? Perfeito. Tá bom. Na hora que você falar que tá pronta, Bora lá. bora lá. Então, vou começar em 3, 2, 1. Cenário de atuação. Você está na UPA e acaba de receber uma paciente do sexo feminino com 29 anos de idade que se queixa de dor abdominal intensa há 12 horas. Tarefa. Nos próximos 10 minutos, realiza anamnese direcionada, exame físico direcionado explicando as manobras semiológicas, hipótese diagnóstica e conduta terapêutica. Perfeito. Bom dia, eu sou a Marcela e sou a médica aqui da UPA e vou fazer a sua consulta, tá bom? Como é o seu nome? Oi, doutora, tudo bem? Eu sou a Maria. Oi, boa tarde, Maria. Como eu posso te ajudar? Então, doutora, eu tô com uma dor assim na barriga, sabe? Certo. E essa dor começou hoje? Faz quanto tempo? Ô, doutora, faz mais ou menos umas 12 horas. Começou hoje cedo. E você nunca teve essa dor antes? Não, doutora, nunca tive essa dor antes. Tá, em que parte, assim, da sua barriga que é mais alta, mais baixa? Pega a barriga inteira? Então, doutora, ela tava tava assim, doendo toda a minha barriga, sabe? Mais de manhãzinha. Uhum. Pelas manhãzinhas. Então, agora ela, pelo jeito, mudou. Não é mais na sua barriga inteira. É isso? Então, agora ela tá indo um pouquinho assim mais pra baixo, só que mais um pouquinho pro lado direito, sabe? Aham. E, assim, em relação à dor, assim, e de 0 a 10, sua dor, você pode dizer que ela tipo, baixinha, tipo 3 ou muito forte, de 5 para cima? Ai, doutora, eu acho que um 7. 7, tá. E você sente que ela é meio pontada, meio cólica, tipo menstruação? Como que você pode me descrever essa dor? É empontada, doutora, ela é mais o tempo todo, assim, ela não é como uma cólica que eu sinto. Não é, tá. E ela vai para algum lugar? Para as suas costas? Para o seu ombro? Não, doutora, ela só foi um pouquinho pro lado direito, assim, desde manhã pra agora, né? Uhum, Mas tá na barriga ainda. tá na barriga. Você tomou alguma medicação? Não, doutora, Não, nada para dor? não. Eu tomei um paracetamol de manhã, porque eu tava também com um pouquinho de dor de cabeça, sabe? Hum, Mas não melhorou, não. não melhorou nada. Não. Certo. Ah, febre teve? Então, doutora, eu senti, há algum tempo atrás, umas 2 horas atrás, eu senti o corpo quente, sabe? Mas lá em casa não tem termômetro. Não tem termômetro, tá. Você está conseguindo se alimentar? Então, desde o começo, assim, da dor, eu não tô conseguindo comer, não. Não Perdi está o conseguindo apetite. perder o apetite. Mas não vem vomitando. Eu tive 2 episódios de vômito, doutora. Certo. Esses vômitos, eles eram em grande quantidade? Foi uma vez só? 2 vômitos, doutora. 2 vômitos. Que horas foram esses vômitos? Faz umas 3 horas.
O último vômito. E o primeiro? Foi meio que seguido, assim, sabe? Ah, foi em seguida. E você vomitou, você já comeu alguma coisa antes? Vomitou alimentos, no caso? Não consta. Não consta, perfeito. Tá. Tem alguma posição que melhore sua dor? Não, doutora. Não. Sente dor para ir no banheiro, fazer xixi? Não, doutora. Não. Tem histórico de pedra no rim? Não consta. Não consta. Tá. Eu quero o exame físico. Da paciente, por favor. A gente tem? Eu vou liberar porque é a primeira vez que você está fazendo, porque Ah, tá. Eu eles. posso falar o que eu quero, então. Exatamente. Tá. Eu quero os signos vitais, pressão arterial, frequência cardíaca, saturação, temperatura. E quero eu quero o exame físico abdominal. Inspeção, palpação, percussão, auscultação. Terminou seu raciocínio? Hum, terminei. Não terminei, mas Se você ainda não abriu o card, ainda não leu ele, você pode falar o que você quer. tá Uma vez que ótimo. lê, não. Tá. Deixa eu te perguntar, você tem alguma doença crônica, tipo, você tem hipertensão, diabetes? Não consta. Não conta? Não consta. Tá, tem alergia a alguma medicação? Não, doutora. Nada? Tá. Qual foi sua data de última menstruação? Você se recorda? Ai, 5 dias, doutora. Foi 5 dias, tá. Vem o uso de anticoncepcionais? Eu tomo aquelas pílulas lá, sabe? Tá, aquelas que você toma todos os dias. Todo dia eu tomo. Tá. Tem história de câncer na família? Não consta. Não consta. Tem. Eu quero o exame físico, esses que eu disse, abdominal, ou os signos vitais. Ok, tá liberado. Não apareceu aí? Não. Ok, então eu vou te falar aí, para não... Pressão arterial 110/70, frequência cardíaca 70, saturação 99, temperatura 36,8, frequência expiratória 12. Ectoscopia geral, regular estado geral, face álgica, desidratado uma cruz de 4. No abdômen que você pediu, inspeção levemente distendida, ausculta ruído e aéreo diminuído, palpação doloroso difusamente com descompressão dolorosa em fossa ilíaca direita, percussão sem alterações. Certo. Eu quero pedir o hemograma dessa paciente. Eu quero pedir um hemograma, quero uma urina simples, quero a glicose capilar, a glicemia capilar, quero PCR, e é isso. E também quero pedir quero fazer o toque vaginal nessa paciente também. Terminou seu raciocínio? Sim. Agora apareceu sinais vitais, aparelho respiratório, abdômen. Esqueci de perguntar o cardiovascular, velocímetro pulsar fonético, 2 tempos, número vesicular universalmente audível, abdômen, tá. Toque retal, tônus preservado com fezes na ampola retal, maniferose sem lesões ou edema, sinais de Hofsky, pessoas de protetor positivos. Certo. Esqueci não. Patrícia, provavelmente você está com apendicite, certo? Pelos sinais que a gente realizou em você, tá? É o diagnóstico clínico. Eu vou ter que internar você, tá bom?
mas a gente vai internar você, fazer uma orientação, a gente vai te transferir, tá? Para uma consulta com o cirurgião e vamos fazer uma cirurgia, tá? É uma cirurgia tranquila, tá? Você é uma paciente jovem, tá? E nesse momento eu vou te internar e entrar em contato com o cirurgião, tá bom? Eu Enquanto não isso, eu vou... posso tomar um remédio só, doutora? Eu tenho medo de cirurgia. A gente vai te... Podemos colocar por enquanto não, tá? A gente precisa dessa revisão com o cirurgião antes, tá? E daí, a partir disso, a gente vai... Porque senão eu vou mascarar o seu caso, tá? A gente pode fazer com que essa dor desapareça e ele não consiga encontrar o que a gente precisa, tá bom? Enquanto isso, eu vou te internar, vou pedir 2 acessos, vou pedir um acesso venoso, vou passar 1.000 ml, tá? De soro fisiológico, e vou pedir pedir a orientação do cirurgião. E é isso. Posso finalizar a estação? Sim. Segue compartilhando a tela, tá, Marcela? Que ele vai abrir o PEP para você. Tá bom. Aí, esse é o seu checklist, tá vendo essa parte de baixo, essa última? Isso. Aí o Daniel, ele vai corrigindo com a gente e conforme a nota que ele vai colocando no computador dele, vai aparecendo aqui, todo mundo consegue ver, tá bom? Tá por isso bom. que a gente sempre recomenda, quando for usar a plataforma, a gente colocar no Google Chrome, porque ele não tem esse delayzinho, esse tempo. Enquanto eu estou liberando um card, ou liberando o checklist, se tiver no Google Chrome, é como instantâneo mesmo, sabe? Para a gente não perder, ter que ler tudo de novo. Conforme eu te mandei, eu tive que ler tudo, porque senão ia demorar um pouco para chegar para você não perder tempo. Tá bom, tá. Perfeito. Eu vou lendo, e aí a gente vai fazendo essa avaliação junto, tá bom? Uhum. Apresenta-se cordialmente a paciente e inicia a conduta com perguntas abertas. Ok? Esse é aquele ponto de acolhimento que a gente tem que ganhar sim ou sim. Questiona sobre o início dos sintomas, tipo da dor, evolução e sintoma associado como náusea, vômito e febre. Acho que você já não me perguntou da Acho que náusea, sim. né? Da náusea. É Uhum. verdade. Pode ver que do ladinho direito aí do seu item, ele tem um pontinho aí que a gente faz um repasse teórico um pouco do item. Legal. Tá vendo aí? Tô. Então, esse item fala que o tempo de aparição, localização, irradiação, característica, intensidade, atenuantes e agravantes, frequência, duração e sintomas e sinais associados. É o que você tem que perguntar sempre para um paciente quando você vai iniciar. Vou colocar parcial, que faltou a náuseas, tá bom? Uhum. Investiga hábitos intestinais, eliminação de flatos e fezes, cirurgias prévias e comorbidades. Só comorbidades, no caso. Lembrando nesse caso aqui, sempre que tem um paciente com dor abdominal, a gente já tem que lembrar do abdômen agudo. Então, um dos abdômen agudo sempre lembra a gente, quando a gente tem febre, leva para um monte. Sempre que tem parada de eliminação de gases e fezes, já muda totalmente o nosso raciocínio. Então, frente a um paciente que está com essa dor abdominal, é uma pergunta crucial. Verdade. Eu vou colocar parcialmente, tá bom? Uhum. Tá ótimo. Investiga histórico obstétrico, ginecológico, essa aqui você já estava esquecendo. Toda mulher, independente de que patologia que é, a gente tem que perguntar, excluindo as patologias ginecológicas. No caso, as patologias eu não perguntei. Eu só investiguei o histórico. E não pedi também um PAP. A parte obstétrica também, perguntar se ela já teve filho, quantos filhos, teve algum aborto, se foi parto normal, cesárea. Essa é a perguntinha que a gente tem na área de ginecobstetrícia, a gente tem um esqueletozinho de perguntas para ginecobstetrícia,
que para não gastar muito tempo, sabe? Sim, é que a gente fica muito nervoso. Nossa, para falar assim, parece que é tão fácil, mas na hora que a gente está falando, esquece muita coisa. É o E que a a gente gente fica vendo esse tempinho aqui do lado, daí é pior ainda. É o que a gente vem comentando, a questão não é saber o tema. Eu tenho certeza que você sabe 100% do tema de apendicite. O problema é tudo que está em volta desse tema para você gerar uma estação, né? Uhum, muito legal isso. Ok, então, vou te dar um parcial. Solicitou permissão ao paciente para realizar exame físico, lava as mãos e calça as luvas. Isso é muito importante, até quando a paciente é mulher. Todo paciente você pede permissão. Posso fazer exame físico? Se for uma mulher, você pede para entrar uma pessoa para acompanhar, geralmente uma enfermeira, uma técnica. Então, vou chamar uma técnica de enfermagem para acompanhar o exame físico, sempre pedindo permissão para o paciente. Nesse caso, como era um abdômen agudo, você teria que realizar um toque retal também, para descartar algumas patologias. Então, sempre pedir permissão. Perfect. Esse eu vou colocar em satisfatório, tá bom? Uhum. Você lembra que nas suas tarefas te orientava você a fazer um exame físico direcionado, que você fez muito bem, do abdômen, só que você tem que ir explicando as manobras semiológicas? Então, Eu lembre que lembro. as tarefas o que vai te guiar para você realizar um checklist adequado. Então, nesse eu tinha pedido os dados básicos, eu ia pedir, né? Mas daí Uhum. depois ele já me veio o Bloomberg e não lembro se veio o Hobbes também, enfim. Mas daí eu ia perguntar depois, e daí já me apareceu, entende? Por isso que eu fiquei quieto lá, é o que vai acontecer na sala o dia. Você vai falar Aham. exame físico, a pessoa, ela precisa de algumas palavras específicas para te liberar o impresso. Às vezes, só o exame físico, você falar, não é o suficiente. Ela vai ficar parada te olhando a pessoa. Quando você começou a falar sinais vitais, pressão, tal, 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 aí eu comecei a liberar para você. Só que como você Uhum. falou exame físico, o que está acontecendo hoje no INEP? Quando você fala todo exame físico, a pessoa te pergunta, terminou seu raciocínio? Ou seja, se você está falando de exame físico, as manobras semiológicas também fazem parte desse exame físico. Então você teria que falar todo esse bloco e depois eu falar, você terminou seu raciocínio, aí sim eu ia liberar. Sim, igualmente lembrando, nessa estação a tarefa era descrever a manobra. Não é em toda estação que a gente precisa fazer isso. E isso que você comentou, né? Mas eu não falei, mas no card já veio, eu ia pedir depois. Tem que estar um passo à frente. Ou seja, se você lembrava que tinha que pedir manobra e você acabou de pedir o exame físico, nesse card já vim. Por isso que agora eles dão fazem essa pergunta para você. Já terminou o seu raciocínio? Para você lembrar se tem mais alguma coisa e pedir. Porque uma vez que você está com o card na mão, por mais você leu ali uma coisa que você não pediu. Antes ainda tinha esse joguinho que a gente fazia, né? Que era você leu, que, por exemplo, eu não pedi gasometria, não é o caso desse paciente, mas eu tinha que pedir. Pedi todo o exame laboratorial, não pedi gasometria. Quando eu peguei o impresso, eu vi que tinha uma gasometria ali. Aí eu fingia que não tinha visto, me fazia de doido, falava uma outra coisa, não sei o que, e do nada eu falava, eu quero uma gasometria. E ninguém me dava nada. Aí a pessoa entrava com recurso dizendo, no minuto tal ao tal, eu solicitei gasometria. Só que o NEP está bem esperto com isso também agora, e eles estão vendo o vídeo todo. Então, se eles viram que você teve aquele card, você já sabia que ali estava escrito gasometria, e aí eles não estão dando mais esses pontos também. Certo. Então, no caso, Tudo de manobra provavelmente vai ficar insatisfatório. Uhum. Eu só estou vendo a pergunta aqui. Geralmente, quando a gente vai treinar para pedir um exame físico, a gente já tem um bloco na cabeça. Então, mesmo aqui falando direcionado, você direcionar um pouco mais para o abdômen, mas fale tudo por questão de desencargo. Bom, gostaria de pedir ectoscopia geral do meu paciente, de pele, mucosa e anexo, gostaria de estado geral do meu paciente, hidratação, gostaria de fazer exame físico neurológico, um Glasgow, gostaria de fazer exame respiratório, inspeção, palpação, percussão e auscultação, exame abdominal, nessa ordem também,
gostaria de fazer um exame de membros inferiores buscando algum sinal de edema ou TVP. Então, grava um bloco que você consegue falar em 40 segundos, 30 segundos, você descreve da cabeça aos pés. Então, algum item vai ter lá dentro desse pedido de sinais vitais. Então, eu vou colocar insatisfatório nesse. Quando a gente coloca aqui o mouse, ou você clica aí nesse sinalzinho, ele te explica, né, quais são as manobras, como que faz. Solicitou hemograma, identifica leucocitose. Esse aqui eu vou te dar satisfatório que você pediu, mas os cards tava demorando um pouquinho para chegar para você. Você também pediu, aqui se você colocar o mouse ou clicar aí, nesse lado do hemograma, você vai ver no de cima. No de hemograma, isso. A gente colocou aí todo um laboratório básico que você tem que pedir quando em frente ao paciente que está com abdômen agudo. Ou você vê que está com a dor abdominal e está pensando no abdômen agudo. Tá. Solicita a rotina de abdômen agudo. Esse daqui faltou, né, que é o raio-x, tanto de pé ou deitado. Então, frente a qualquer paciente, por isso que era importante você, como a gente está em frente a uma mulher, você pedir o beta-HCG. Então, se a mulher tem um beta-HCG positivo, você já não ia pedir esse par radiológico, né? Você não ia pedir essa radiografia de abdômen agudo. Você ia pedir outro exame de imagem. No caso, lá tinha o beta-HCG como negativo. Sim, verdade. Dá o diagnóstico de abdômen agudo inflamatório e apendicite. Nesse caso aqui, se você está na dúvida, sempre dá o diagnóstico sindrômico, abdômen agudo inflamatório. Nesse caso, como você já sabia o diagnóstico, você estava tranquila, você viu que na anamnese você já sabia o diagnóstico, né? Então, tenta sempre dar nome e sobrenome, você pode falar abdômen agudo inflamatório apendicite, que seria o ideal. Aham. Vou te dar satisfatório. Pelo menos duas. Indica a necessidade, porque uma coisa também que pode te orientar lá nas tarefas, pode ter uma tarefa falando, dê o diagnóstico sindrômico, dê o diagnóstico etiológico, ou simplesmente dê o diagnóstico. Se tiver dê o diagnóstico sindrômico, ele está falando para você, ele está te pedindo para você falar um abdômen agudo inflamatório. Então, pelas tarefas também vai orientando. Tem que ficar esperto com isso, certo? Isso. Indica a necessidade de intervenção cirúrgica. Você falou que eu deveria fazer uma cirurgia, mesmo eu falando que não gostava de cirurgia. Nesse caso, o que está cobrando no INEP é sempre que você falar com uma paciente, ou um paciente vai precisar de uma cirurgia, explicar para o paciente como será essa cirurgia. Vai ser uma videolaparoscopia, vai ser uma cirurgia aberta. Então, sempre tem um itemzinho ali sobre esse tema de cirurgia. Perfeito. Falou, vai ganhar satisfatório. Nesse caso aqui, você prescreveu hidratação venosa, você não colocou antibiótico. Nesse caso aqui, a gente já entraria com antibiótico, a paciente já está com uma leucocitose. Mas tudo bem. O analgésico, lembrando que esse paciente está com dor, então você não vai deixar esse paciente com dor só para o cirurgião vir fazer a avaliação, porque você já sabe o diagnóstico. Você só espera a avaliação do cirurgião quando você está na dúvida. Então, tipo, cirurgião não está no hospital, cirurgião chega daqui 30, 40 minutos, cirurgião acabou de sair para almoçar, para jantar. Você não vai esperar ele voltar 3 horas deixando o paciente com dor por mascarar a dor, entendeu? Perfeito, sim. Ok. Antiemético, lembrando que esse paciente ele estava com vômito, né? Fazia um tempinho já, 3 horas que ele estava com vômito, mas como ele já está na hidratação venosa ali, você poderia colocar também. Vou te dar parcialmente nesse, tá bom? Perfeito. Entra em contato com o serviço de cirurgia, transferindo a paciente para avaliação cirúrgica. Isso você fez. Uhum. Agora, pode ver que aí liberou uma análise de resultado, um botão para você clicar e analisar o resultado.
Então, o que a plataforma faz? Ela pega suas respostas do checklist e gera um gráfico. Tá vendo essa linha preta horizontal? Tô vendo. Essa é o que a gente chama de linha de segurança. O que seria essa linha de segurança? Seria uma nota que a gente pegou do último Revalida, que seria a nota de corte, 66,02%, ou seja, todo o seu, tá vendo esse AC, AN, seria acolhimento, é como tá no celular, a gente tentou deixar um pouco mais reduzido, mas esse AC seria o acolhimento, o seu acolhimento nessa estação foi 100%, tá ok, não tem que mudar nada. A sua anamnese, ela está um pouquinho abaixo da linha de segurança. Então, o que você faria nesse caso? Você focaria um pouco nessa anamnese desse esqueleto de cirurgia. Talvez um pouco mais focado também para apendicite. No exame físico também, por que a sua nota foi lá embaixo? Porque o maior ponto do exame físico era uma tarefa que estava lá falando para você explicar as manobras. Então, nesse caso, o que você vai fazer? Quando você voltar a estudar apendicite, você vai falar, quando você estiver estudando com os amigos, você vai nombrar ou nomear essas manobras e explicar como que funciona. Show. O laboratório você pediu, ok. O exame de imagem você não pediu nesse caso, então a gente zerou. O diagnóstico está correto, você ficou com 100%. E a conduta só faltou essa questão de você avaliar o uso desse antibiótico e esse antiemético. Sim, Mas, e a analgesia. e analgesia, mas está acima da linha de segurança. Então, quando você for estudar apendicite, foca nesses pontos que estão abaixo da linha de segurança, para você não ter que repassar também o tema tudo de novo. Legal. Aí, deixa eu ver a sua nota quando foi, ela mostra aí, a sua nota foi 58. Você falou que é a primeira vez que você está fazendo, né? Uma nota boa. Mas repare uma coisa, é um tema que você sabe muito, que é apendicite. Então, teria que ser um tema que você tem que jogar, quando chega um tema igual apendicite, a gente tem que jogar a nota lá para cima, porque sempre tem tema no Revalida que é muito difícil, tema raro, que aí a nossa nota vai cair mesmo. Então, quando chegar um apendicite, alguma patologia que a gente vê no dia a dia, tentar jogar a pontuação lá para cima. Mas como você falou que tá nervosa a primeira vez, não é uma nota ruim, tá muito próximo ali da nota de corte. Pode Perfeito. parar de compartilhar já, Marcelo. Espero que você Muito tenha legal, gostado. gente. Amei, super legal. Adrenalina total aqui. Peraí. Bom, gente, não sei se alguém ficou com alguma dúvida em relação ao tema, se alguém quer aproveitar que o Dani está aqui e tirar alguma dúvida com ele sobre isso, e se não, a gente passa para o próximo checklist. Alguém realizaria o checklist diferente? Faria alguma pergunta diferente? Alguma conduta diferente? Não. O pessoal está tímido hoje. Eu colocaria no exame físico as manobras como Murphy, como punho-percussão, para fazer um diagnóstico diferencial com patologias abdominais frequentes também, né? Infecciosas. Sim. Mas repare que, nesse caso, ela estava gritando para apendicite porque ela me perguntou se eu tinha alguma dor para fazer xixi, se ela tinha algum sintoma urinário, ou seja, na própria anamnese, no meu script, já estava afastando um pouco. Mas no dia a dia, a gente faz isso mesmo. Às vezes o INEP ele joga muito você para uma patologia, fica muito amplo. Às vezes eu tenho certeza que a Marcela, no comecinho da estação, ela já sabia que é apendicite. É esse a ansiedade que a gente tem que segurar. A gente fica louco para falar o diagnóstico. E antes do diagnóstico tem muito item para a gente pontuar. E depois do diagnóstico também tem muito item para a gente pontuar. Ela consegue tirar, todo mundo aqui, né? Consegue tirar a nota de corte, às vezes sem falar o diagnóstico.
eu não sei o diagnóstico e não sei tratar. Se você fazer um acolhimento, anamnese, exame físico e complementares excelente, vocês vão chegar na nota de corte sem saber o diagnóstico. Além da nota de corte até, né? A gente está planejando, né, também, a partir da semana que vem, começar a mostrar os próprios PEP do Revalida NEP para vocês conseguirem ver isso mais visualmente, né? Que a gente fala, às vezes o pessoal não entende, mas uma boa anamnese, gente, garante uns 3, 4 pontos. Isso é muita coisa, pensando que a nota de corte é 6, seja 66, alguma coisa, é muita coisa. Você já está, assim, mais da metade do caminho andado. Aí você faz um bom exame físico, pede um bom exame complementário, você consegue chegar na nota de corte além de todas as estações sem falar nenhum diagnóstico. Bom, tem uma pergunta aqui do David, na seção de clínica médica. Tenho que falar que vou me paramentar também? Olha, até hoje o Revalida não está cobrando muito esse tema, né? Mas a gente já está treinando todo mundo para isso. Como é muito difícil você saber o que vai estar no PEP, tem umas que é mais óbvio de você imaginar, né? Por exemplo, numa de politrauma, você tem que falar que você vai colocar a luva, mas eles ainda não estão batendo muito nessa tecla. A qualquer momento pode ser que eles mudem, né? Porque eles estão sempre renovando. Então, sempre, primeira coisa, se o paciente estiver consciente, estiver acordado, posso realizar seu exame físico? Caso o paciente diga que sim, bom, então gostaria de lavar minhas mãos, colocar as luvas, se for uma mulher, chamar um auxiliar de enfermagem. Se for um homem que você vai ter que fazer tato retal também, vou solicitar um auxiliar de enfermagem. E no homem que vai fazer o tato retal, primeiro você tem que pedir autorização para fazer o exame físico, e antes de fazer o tato retal, você pergunta de novo, posso fazer o tato retal no senhor? Sempre deixando o paciente ter essa autonomia sobre o próprio corpo dele. Só quero responder a Cristal aqui, que falou que não estava liberando impresso. A gente tinha um servidor antes, que a gente entrava mentepbl.com, agora, que é o nome da nossa empresa, né? E o produto é Pense Revalida, e aí a gente migrou para o Pense Revalida. Quando a gente migrou, teve algumas alterações nos impressos, tudo, e aí alguns impressos, às vezes, está liberando ou não, pela identificação dele. Mas a gente já está entrando em todos os checklists, está verificando um por um se tem algum tema que a gente está deixando ou não. Mas a gente já foi conversado com a gente, que estava com esse problema de liberação de impresso, a gente viu que foi nessa migração, e a gente já está resolvendo. Às vezes o checklist também ele sai um pouco do ar, porque o responsável da área faz alguma atualização, muda uma medicação, saiu alguma coisa no Ministério da Saúde, a gente deixa ele em stand-by, arruma o que tem que arrumar e volta ele para a plataforma. Então pode ser que às vezes você faz o apendicite, amanhã você vai tentar fazer, ele não está lá, mas logo ele volta atualizado. Aí a gente trabalha o dia inteiro na plataforma, a gente sempre atualizando o checklist, qualquer atualização que tenha nova sobre algum tratamento, a gente está sempre colocando. E se verem que a gente ficou um pouquinho para trás, pode mandar mensagem que a gente está atualizando a plataforma todo o tempo. Eu para identificar o diagnóstico. Uhum. Esse é uma coisa que é diferente dentro do Revalida com a nossa vida real. Porque dentro do Revalida, a gente tem que seguir o que está nas tarefas. Porque se na tarefa pede para você fazer exames complementares, ou de imagem, ou que seja, você com certeza vai ter um ponto lá no checklist, no PEP, relacionado a esse item da tarefa. O que você pode fazer é depois entrar com recurso e falar, com a minha abordagem, eu sabia 100% que o diagnóstico era apendicite e gostaria de fazer um recurso para anular esse item de pedir um exame de imagem. Ali para cima, a Crisnet mais ou menos tinha falado a mesma coisa, perguntou só com a escala de alvarado daria o diagnóstico clínico. Teria que pedir exame de imagem? Depende do que a sua tarefa está dizendo para você. Se a sua tarefa está dizendo que você tem que pedir exame complementar, você pede. Todo mundo sabe que a apendicite diagnóstico é clínico, é uma verdade isso. Só que o cirurgião geralmente não opera sem um exame de imagem, porque ele precisa saber o estado que está aquele apêndice, né? Então, você vai se basear nisso conforme
o que está pedindo na sua tarefa. Tem algumas estações que diz lá, né, deu diagnóstico clínico epidemiológico, isso geralmente nas estações de MFC, né, Medicina da Família e Comunidade. Então, é uma estação que você sabe, não tem que pedir um exame, tem que dar o diagnóstico clínico epidemiológico. No caso do apendicite, não tem como ser epidemiológico, né, seria segundo a clínica. Sim. Pode falar, Geraldo. Acho que Girolda é o sobrenome dela. Ah, Que a gente fala pode como se ser. fosse um. Eu queria saber se vocês recomendam, no caso de, na hora de fazer o exame físico, eu falo, olha, peço, né, permissão, coloco a luva e tal, e vou realizar o exame físico, na ectoscopia eu vejo alguma coisa. Caso eles falam que não consta, eu posso seguir perguntando se o que eu estou buscando, por exemplo, nesse caso, na ausculta, eu vou buscar os ruídos hidroaéreos, né, se estão presentes ou não. Posso seguir perguntando assim? Ou é melhor não deixar claro o que eu estou querendo ver ou buscando no exame físico? A anamnese é o único momento que você tem aquela interação com o ator. O restante é com o examinador, que ele só entrega o card, não fala com você. Raro, né? Nessa última revalida, quando o pessoal pedia exame de beta-HCG em uma determinada estação, dizia, considere-se feito, alguma coisa assim. Não, ultrassom, né? Era ultrassom, considere-se feito. Raríssimo. Revalida nunca tinha feito o examinador falar com ninguém. Mas não é o padrão. Só que quando você pede o exame, você tem que pedir em bloco. Não é igual a anamnese que você até espera a resposta para você saber para onde direcionar. Quando você terminou sua anamnese, você vai começar a pedir exame físico, você vai pedir um bloco de exames, porque chega um card, não é que ele vai liberando o card conforme você vai pedindo. É um bloco. Então, todo exame físico vai pedir de uma vez só. E como o Daniel falou, pede da cabeça aos pés. Grava uma forma que você consiga falar da cabeça aos pés sem esquecer de nenhuma parte. Por mais que não tenha nenhum sentido porque a pessoa tá, pode ser que tenha alguma coisa que você esqueceu, que tenha algum vínculo. Então, você vai fazer isso da melhor forma possível, seja conforme você colocar na sua cabeça, né? E depois, quando você for pedir exames laboratoriais também, é um bloco. Não pensa, eu quero um hemograma e dependendo de quanto for, que der os leucócitos, aí eu vou pedir a velocidade de eritrosedimentação e depois eu vou pedir... Não, porque ele vai te entregar tudo junto. Então, se você pensou em pedir depois, você já tem aquilo na mão, já era todos os seus pontos de todos os exames que estão ali. Então, é em bloco. Só na amnese que tem essa interação. Depois, todo exame físico, exame complementar, exame de imagem, você não vai estar mais falando com o ator. Só vai voltar a falar com ele quando você perguntar, o senhor tem alguma dúvida? Ou se ele te interromper no meio, que alguns te interrompem no meio quando você dá o diagnóstico, vem a famosa pergunta, mas o senhor tem certeza disso? Não pode ser outra coisa? Que ele está te induzindo a dar um diagnóstico diferencial. Entendi. Obrigada. Até na anamnese, você também, quando for estiver treinando com os amigos, ou estiver treinando aqui na mentoria, a gente também vai fazer alguns mini blocos de anamnese. Porque se você ficar... Tem ator que ele a instrução dele é para ele falar um pouco mais lento. Então, pode ser que você está falando com um paciente mais idoso, um paciente que está com alguma dor. Então, por exemplo, chegou um paciente, você vai lá, entrou na sala, se apresentou para a câmera, sentou, leu o seu cenário de atuação e leu suas tarefas. Você vai olhar para o paciente, deixa eu fechar aqui, você vai olhar para o paciente e falar, oi, boa noite, você poderia me informar seu nome, sua idade, sua profissão, seu estado civil? Eu já fiz um bloco de perguntas para ele aqui, eu não vou falar qual é o seu nome. Ah, entendi, qual a sua idade? Então, o que o INEP vai pontuar é se você verbalizou, e não se o ator respondeu ou não. Então, se tiver um item lá, perguntar nome, idade, profissão e estado civil, você verbalizou. Talvez ele não responda porque é um bloco.